de agora você é nosso convidado a participar de uma conversa com o senador Cássio Cunha Lima. O nosso tema é um tema que tem sido objeto de reflexão no plenário do Senado Federal. O impeachment é um golpe? Depois de enfrentado o impeachment, como o Congresso Nacional vai tratar as questões que afligem a população brasileira, principalmente as relacionadas à área econômica? E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com o líder do PSDB. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Diariamente a gente acompanha o plenário, vendo críticas a esse processo de impeachment que já está em andamento na Câmara. Por que seria um golpe? É um golpe? As pedaladas são uma prática de todo o governo e que agora são tratadas de uma outra forma em relação ao governo da presidente Dilma? Golpe é o argumento do desespero. Não vai ter golpe, vai ter impeachment, que está previsto na Constituição. O crime de responsabilidade praticado pela presidente Dilma não está caracterizado apenas com as famosas pedaladas fiscais, mas, sobretudo, na minha opinião, com os decretos de suplementação orçamentária sem a devida e indispensável autorização legislativa. Diferentemente de uma empresa privada, onde o orçamento é apenas uma mera peça contábil, no setor público o orçamento é uma lei e você só pode modificar uma lei com autorização legislativa. Você não modifica uma lei por vontade própria do Poder Executivo nem do Judiciário. No momento em que a presidente Dilma Rousseff alterou a lei do orçamento sem autorização do Congresso Nacional, indiscutivelmente ela praticou o crime de responsabilidade. E, portanto, não passa de proselitismo, de argumentação política daqueles que percebem que precisam se sustentar num discurso para tentar se vitimizar e falar para aquela parcela da população que, por incrível que pareça, ainda acredita na boa vontade, na seriedade daqueles que levaram o Brasil a uma crise sem precedentes na nossa história. Pedalada é prática de todo o governo federal e de estadual também? Não, os estaduais não têm sequer essa possibilidade. Eu já fui governador 2 vezes. Os governadores não têm como emitir títulos, não têm mais bancos para contrair empréstimo. A pedalada é um ato exclusivo do atual governo que, de forma ilegal, se apropriou de recursos de bancos, fez um empréstimo camuflado e a lei de responsabilidade fiscal proíbe de forma muito clara que o ente controlador do banco pegue empréstimo nesse próprio banco. Ou seja, se a União controla, digamos, a Caixa Econômica, ela não pode pegar dinheiro emprestado na Caixa Econômica. E foi o que a União fez, foi o que o governo da presidente Dilma fez. Pegou dinheiro emprestado e depois foi descoberto, teve que pagar esse dinheiro que num rumbo de 50 bilhões. Mas eu deixo até de lado a questão da pedalada se for preciso. Vamos lá admitir o argumento, não, mas todo o governo fez. Isso não justifica, porque um erro não justifica o outro. Se no passado isso não foi punido, que seja punido agora. Eu acho que a grande mudança que o Brasil experimenta nesse instante, sobretudo com o que vem acontecendo no âmbito da Lava Jato, o que aconteceu no Mensalão, é essa importante sensação de que a impunidade está chegando ao final no Brasil. No Brasil, não faz muito tempo, se tinha aquela impressão que não havia punição para determinados tipos de crimes. Hoje você não pode mais pensar dessa forma porque as punições estão surgindo e isso é muito bom. É aquela coisa, né? No Brasil, muita gente ultrapassa na linha contínua, na faixa contínua. Muita gente faz isso, nós sabemos. Não quer dizer que seja certo. Não quer dizer que seja certo. E não quer dizer se aquele que for pego não tem que ser punido. Eu acho que essa é a grande mudança cultural do Brasil. Outro exemplo simples, banal, mas eu acho que serve. O cinto de segurança. Sempre foi lei, sempre foi obrigação. E durante muito tempo as pessoas não usavam o cinto simplesmente, mesmo sendo lei. Até que houve uma conscientização, houve uma campanha para a importância do cinto, para a proteção à vida. E hoje a esmagadora maioria das pessoas usam o cinto de segurança. Alguns fingem que estão com cinto, outros não usam. E estes, quando são pegos, são multados. Então, é essa mudança importante desse instante. Então, dizer que os outros governos fizeram não é um bom argumento, porque deixa de permitir que o Brasil evolua culturalmente
em direção oposta à impunidade, que é uma das mazelas do nosso país. Senador, a gente grava essa entrevista horas depois que o PMDB anunciou o tal do desembarque, ou seja, está deixando de ser base aliada do governo Dilma. Vi agora, há poucos momentos, numa agência de notícia, uma entrevista do vice-presidente do seu partido, o Alberto Goldman, falando que há de se fazer agora uma construção para o futuro desse país, há que se fazer uma composição para que se enfrente as questões que afligem a população brasileira, principalmente no que concerne a economia. Inflação alta, desemprego, a expectativa de fuga de investimento, quer dizer, é uma situação alarmante. Já se fala, depois que o PMDB anunciou seu desembarque, cresce essa necessidade, esse encontro, esse diálogo, essa articulação? Porque olha, a oposição, desculpa, mas quem critica o impeachment acusa a oposição de estar tramando o DF nos gabinetes aqui de Brasília. Como é que o senhor vê essa crítica e o que está sendo encaminhado nesse sentido? Olha, essas críticas todas, elas são do jogo, mas elas são tão pueris, elas são tão frágeis, elas são tão absurdas que é o resultado mais nítido do fim desse ciclo. É uma estrutura que entrou em colapso, é a falência múltipla, é a sucessão de erros, são equívocos em cascata, em série, ao ponto da presidente Dilma, ainda presidente Dilma, convidar a imprensa internacional para falar mal do próprio Brasil. Tem uma regra básica, uma regra que qualquer brasileiro cumpre, ninguém chega no estrangeiro para falar mal do nosso país. E a presidente Dilma cumpriu esse papel, como se não bastasse. Todas as mazelas que ela deixa na nossa economia, porque ela destruiu o Brasil, ela destruiu. Simplesmente ela pegou um patrimônio construído pelo nosso povo, sobretudo da estabilidade econômica, amassou e jogou na lata do lixo. Como se não bastasse isso, que por si só já seria muito, agora, num ato de desamor, ela vai falar mal do Brasil no estrangeiro. Quem ama o Brasil não fala mal do Brasil. Então, o que se percebe é que são pessoas que estão agarradas ao poder de forma voraz. É uma sede de poder insaciável, é uma ganância, porque todo ciclo de poder chega ao final. Ou eles imaginavam que iam governar o Brasil para sempre? Acho que sim. Tanto é que montaram uma estrutura criminosa para desequilibrar o equilíbrio das disputas eleitorais e construir um projeto de perpetuação do poder. Graças a Deus, isso tudo foi descoberto e está sendo revelado. Então, o que nós queremos nesse instante é olhar para o Brasil. O desemprego cresce, inflação fora de controle, desequilíbrios nas contas públicas, indústria cada vez mais sucateada, empresas encerrando suas atividades. É uma situação muito preocupante. A previsão é que nós tenhamos uma retração do produto interno bruto brasileiro de menos 4%. Se você considerar que 2014 foi zero, 2015 menos 4 praticamente, com mais menos 4 de 2016. Tudo indica que 2017 virá com menos 2. Nós estamos falando de menos 10% do PIB. Nenhum país em desenvolvimento no mundo enfrentou uma catástrofe econômica dessa proporção. Estaremos voltando há quase 20 anos. É terrível ver o Brasil andando para trás, fruto desses equívocos, desses erros todos foram cometidos. Então é hora de pensar no Brasil. O PSDB não irá participar de um eventual governo Temer em troca de cargos. Nós queremos, inclusive, uma mudança na forma de coalizão política. Imaginar que dando ministério para partido A, dando autarquia para partido B, se fará a coalizão necessária, nós não participaremos disso. Queremos propostas, queremos programas, queremos mudanças estruturais de dois desafios que o Brasil tem. Na minha visão, na visão do nosso partido, são dois os principais desafios do Brasil nesse instante. Claro que o equilíbrio fiscal é um deles, mas o mais importante, talvez, do que propriamente o equilíbrio fiscal, o que é importante, é a produtividade da nossa economia. Nós precisamos modernizar o país, torná-lo produtivo, torná-lo competitivo globalmente, porque do contrário não teremos investimentos e sem investimentos não haverá desenvolvimento. Então, além desse ajuste fiscal que é necessário, outro grande desafio, e o PSDB tem propostas claras no sentido de melhorar a produtividade e a competitividade da economia brasileira.
Baseado em que base, senador? Porque educação é um dos pontos, não é? Melhor qualificação da mão de obra. A educação, sem dúvida, e é preciso corrigir o que aconteceu no Brasil, se comparado, por exemplo, com o que aconteceu com a Coreia. Enquanto a Coreia do Sul teve um crescimento importante do nível de escolaridade do povo coreano, à medida em que crescia a escolaridade, crescia junto, ou até numa proporção maior, a produtividade da economia da Coreia. No Brasil, nós tivemos, graças a Deus, um crescimento da escolaridade, mas, infelizmente, a produtividade ficou flap, ela ficou praticamente no mesmo patamar. Então, qual é o grande desafio? É aumentar ainda mais a escolaridade e fazer com que esse crescimento de escolaridade venha acompanhado de um aumento de produtividade. Do contrário, nós estaremos condenados a ficar enxugando gelo sem garantir grandes transformações na vida do nosso povo. A seguir, pela sua expectativa, pelos projetos do partido, quanto tempo seria necessário, mais ou menos, para uma recuperação do país? Porque, pelo que o senhor descreve, né, baseado nos dados apresentados, até 2018, a gente, pelo menos até 2018, tem uma situação difícil eu não costumo ser pessimista, né? Pelo contrário, eu procuro sempre ser otimista, mas tem hora que você não pode, né, deslocar da realidade. Os próximos anos serão muito difíceis. Esse ano 2015, de 2016, melhor dizendo, se tudo correr bem, a previsão é de -4. Mas se tivermos algumas oscilações a mais, podemos falar em -5. Realmente, nunca no Brasil se teve 3 anos consecutivos de retração do PIB. A última vez que isso aconteceu foi primeira e única. Foi em 30, pelas razões conhecidas. Foram 2 anos em que o PIB recuou. 3 anos consecutivos de recuo do PIB e nesta proporção jamais se viu. Nós estamos diante de uma catástrofe econômica. É uma verdadeira hecatombe, é algo que trará consequências extremamente danosas nas próximas gerações. É aquilo que eu disse, andamos para trás 20 anos, não é pouco. Não, é doloroso ver tudo isso acontecendo fruto de equívocos sucessivos que foram praticados de forma consciente para se tentar construir um projeto permanente de poder. Se mentiu para a sociedade, o presidente Dilma foi eleita mentindo de forma deliberada para o povo brasileiro e empurrou o nosso Brasil, o nosso país, para essa situação tão difícil que se encontra hoje. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa e agradeço a você também que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.